Olá a todos, meu nome é Marco Cato, eu sou professor de viola e violino e trabalho na Orquestra Sinfônica da UFRJ. Bem-vindos à minha segunda aula no Projeto Espiral, que, como eu já disse, faz parte do SINOS, que é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Na última aula nós falamos sobre a história da viola, sobre o desenvolvimento da construção, a pesquisa sobre materiais e como é que chegamos no formato e na técnica de construção que nós temos atualmente. Hoje falaremos sobre postura corporal e sobre formas de sustentação do instrumento. O começo do entendimento sobre a postura é de extrema importância, pois é no início do aprendizado que identificamos as tensões e trabalhamos para buscar a forma mais ergonômica de se executar o instrumento. Tocar de forma ergonômica significa entender o quanto de força, tensão e relaxamento nós precisamos durante a execução, buscando um resultado mais eficaz, saudável e visando assim obter uma longa carreira sem possíveis lesões ou tensões por esforços repetitivos. Algumas sugestões dessa aula podem ser usadas por toda a carreira de um músico, pois ela visa não só o aprendizado, mas a manutenção da nossa saúde. Quando estudamos ou trabalhamos durante muitas horas, é importante relaxarmos e alongarmos de tempo em tempo. Então, mesmo antes de começar a tocar, podemos checar como é que são as nossas articulações, fazendo movimentos de pescoço, de ombro, de braço, e depois alongando também um pouco os braços, alongando um pouco os dedos. E uma coisa muito importante é que algumas pessoas não se sentem bem alongando, por conta de características do seu biotipo. Então não devem alongar da mesma maneira que outras pessoas. Devem sempre buscar seus próprios movimentos, de preferência com ajuda profissional. Então, alguns movimentos que a gente pode fazer é, por exemplo, de levantamento de cabeça sem forçar, rotação, giro da cabeça, ou mesmo movimentos circulares de um lado para o outro, checar se o seu ombro está relaxado. Algumas pessoas alongam o braço ou alongam os dedos. Então tudo isso deve ser feito de forma muito cuidadosa e nunca forçando, nunca exagerando. É só para, digamos assim, acordar os músculos. Como todos temos biotipos diferentes, a lição número 1 é sempre observar os sinais do corpo, seja o incômodo ou algumas dores pontuais. Temos que respeitar os nossos limites e buscar a solução para qualquer problema o mais rápido possível e com a ajuda de profissionais. Não é à toa que os atletas têm sempre um preparador físico com eles. Então, para começar, precisamos ter o ponto de equilíbrio correto. Os pés precisam se posicionar paralelamente, não muito próximos, de forma que o corpo esteja centralizado e equilibrado, tendo esse movimento, sem deixar o peso do corpo nos calcanhares ou nas pontas dos pés. Com o levantamento dos braços para a sustentação da viola, precisamos projetar levemente o pé esquerdo para a frente e um pouquinho para a esquerda, para compensar o ponto de equilíbrio. Com isso, os instrumentistas têm uma mobilidade dentro de um certo equilíbrio. A torção do quadril também precisa ser evitada para não perder o ponto de equilíbrio ou causar problemas tardios na coluna. Quando buscamos o ângulo ideal para o levantamento do braço esquerdo, precisamos entender qual é a angulação da escápula em relação ao plano coronal. Calma, que eu vou explicar. O plano coronal divide nosso corpo nesse sentido. Então, entre as partes anterior, que é a parte da frente, e a parte posterior, que é a parte de trás. As escápulas, ou omoplatas, são os dois ossos em formato triangular na parte superior das costas. E a escápula tem um ângulo de aproximadamente 30 graus em relação ao plano coronal, ou seja, ela fica levemente virada para a frente, direcionada para a frente. Então, se levantarmos o braço esquerdo na mesma angulação da escápula, não estaremos forçando o nosso ombro esquerdo em nenhuma direção. Se fecharmos o braço em excesso, a gente pode comprimir demais a parte anterior do ombro. Se a gente abrir demais o braço e a viola, a gente pode estender demais a parte anterior do ombro e também pode se lesionar. Tocar de forma ergonômica é buscar o que é natural do corpo humano. Quando levantamos o braço esquerdo de uma forma relaxada, a mão esquerda também está relaxada. E a partir daí, pensamos na forma da mão esquerda. O polegar e os dedos da mão esquerda precisam estar redondos e relaxados para que o funcionamento das articulações entre o metacarpo, que é a palma da mão, e as falanges funcionem de forma eficaz. Ou seja, esse movimento de articulação, que é a digitação na viola, no espelho, ela precisa estar funcionando muito bem e muito relaxada. É importante que o funcionamento dos dedos seja feito de forma relaxada e que as cordas nunca sejam apertadas de forma dura e exagerada.
Vamos falar sobre isso bastante na aula de articulação de mão esquerda, com vários exemplos e exercícios. Então nós vimos que o levantamento do braço esquerdo, na mesma angulação da escápula, nos permite ter uma posição relaxada com uma forma de mão relaxada. O cotovelo esquerdo ele precisa acompanhar os níveis das cordas para manter a forma da mão constante. Assim, uma vez que as distâncias entre os dedos são aprendidas e memorizadas, é só mudar a angulação do cotovelo para trocar de cordas, permitindo assim uma posição com menos tensão na mão, protegendo os tendões dos músculos do antebraço e melhorando a memória muscular, o que permite uma melhor afinação, evitando, por exemplo, essa quebra de punho. Se você está com um cotovelo na corda dó e vai para a corda lá, você vai quebrar o punho, ou na corda lá para a corda dó também. Então, o cotovelo vai sempre acompanhar a mão esquerda e as cordas que estão sendo tocadas. A queixeira é o apoio do queixo e a espalheira é o apoio do ombro. São dois acessórios para ajudar no conforto ao tocar. Cada corpo possui características diferentes e precisa de uma combinação própria de queixeira versus espalheira. Isso não depende somente da altura do pescoço, mas também da localização de apoio do instrumento no ombro. O ideal é que o espaço entre o ombro e o queixo seja preenchido sem a necessidade de levantar o ombro e também que tenhamos uma liberdade de movimentação do braço esquerdo, porque eventualmente nós vamos começar a mudar de posição ou mesmo fazer cordas duplas. Quanto mais alto apoiarmos a viola no ombro, menor vai ser o espaço até o queixo. E quanto mais baixo nós apoiarmos, maior vai ser o espaço. E é essa opção de apoio que vai decidir a altura da espalheira ou qualquer outro suporte. Depois de muitos anos usando diversos tipos de espalheiras e queixeiras, eu achei a mais confortável para mim, que é apoiar o instrumento num ponto mais alto no ombro, usar uma queixeira central por conta disso, e para não escorregar o instrumento, eu uso um tipo de uma esponjinha que ela fica aderida ao instrumento, mas ela não é colada, ela pode sair, eu posso tirar a qualquer momento. É preciso evitar que o peso da cabeça seja colocado sempre em cima da queixeira, pois isso faz com que, inevitavelmente, nosso ombro esquerdo seja ativado e fica empurrando o instrumento para cima. Mesmo que visualmente ele não esteja assim, quando a gente solta o peso da cabeça, o ombro se ativa para segurar esse peso. E a cabeça ela pode ter uma liberdade de movimentação lateral muito pequena para a gente checar se está relaxado. E também se a gente descolar os dentes da boca, mesmo sem abrir os lábios, a gente consegue saber se o peso da cabeça está excessivamente em cima da queixeira. Também é preciso evitar uma projeção da cabeça para frente, para buscar a queixeira. Digamos que uma espalheira faz com que o instrumento fique longe do corpo, vai ter essa projeção. Porque quando a gente projeta a cabeça, a gente aumenta o peso dela sobre a coluna. Isso também vai trazer muitas dores e lesões ao longo do tempo. É preciso também evitar que a cabeça seja muito deitada em direção à queixeira, porque isso ativa em excesso esses músculos que são os escalenos. Os escalenos, eles partem das vértebras cervicais e vão até as primeiras costelas. E uma vez que isso fica durante longos períodos ativados, ele também pode inflamar e trazer dores. É muito comum que os instrumentistas mudem a combinação durante os anos, já que existem inúmeras opções de cada tipo de acessório, como queixeira lateral, queixeira central, algumas queixeiras elas são projetadas para fora, algumas elas têm diversos tipos de angulação. As espalheiras também, você pode encontrar espalheiras de vários formatos, que você pode regular a altura, inclinação, tem espalheiras que são infláveis, chamada Playonnaire, tem umas que são espumas, tem essa esponjinha, enfim, tem uma diversidade de opções para cada um achar a mais confortável e correta para seu biotipo. Aparentemente, temos muitos detalhes para pensar antes de fazer qualquer movimento, mas com a prática tudo fica automatizado. O importante é desde cedo focarmos na manutenção da nossa saúde, porque tocar um instrumento é algo apaixonante. E muitas vezes nós não queremos parar de tocar, mas temos que ter um radar sempre alerta, fiscalizando se estamos fazendo os movimentos certos e se nós estamos respeitando os nossos limites musculares. Na próxima aula, vamos falar sobre o fundamento da emissão sonora, sobre o funcionamento do arco, sobre como buscar um som bonito e como funciona o mecanismo do nosso braço direito. Não se esqueçam de visitar o site do Projeto Sinus, que é sinus.art.br, para conhecer mais sobre esse projeto incrível. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!